Olá, alunos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui com um trabalho hoje voltado para os principais pontos do Banco 7 de atividades, que está lá na plataforma Aula PP, para que vocês realizem a leitura, os estudos do conteúdo, assistam os vídeos propostos e assim possam executar as atividades da melhor forma. Temos ainda os plantões durante a semana, onde a gente pode discutir os pontos de dúvidas, analisar algumas ideias propostas aqui no material, alguns conceitos que não ficaram muito claros, e mais próximos, dentro dos plantões, poderemos esclarecer as dúvidas e ver aqui quais foram as reais dificuldades na execução dos exercícios. Então, hoje, a proposta é apontar para vocês informações principais no momento da leitura do texto, no momento de contato com esse material, tá? Então, vamos lá ver o que o material nos traz nesse banco 7 de atividades. Nós temos como proposta dois temas de estudos: a continuação de América, que é a América Latina, né? E a questão da Antártida. Então, nós vamos apontar aí quais são as informações principais relacionadas. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que deu algum probleminha. Ah, tá aqui. Sim. Bom, dois temas, então, América Latina e Antártida, né? A América Latina, que é a continuação do Banco 6, onde nós vimos a América anglo-saxônica, né? Agora, na América Latina, olha aqui, ó, o aplicativo, o tema, né? América Latina e Antártida, sétimo banco. Dentro da proposta de América Latina, tem uma imagem para já destacar esse colorido que é a América Latina, a diversidade cultural, né? Já dá uma ideia das nuances, né? Da diversidade que é a América Latina. Várias cores, várias ideias, formações dos povos formadores, uma variedade musical, culinária, de vestuário, enfim, de vários prismas aí relacionados à diversidade cultural. Aí, aqui no primeiro momento, logo abaixo da imagem, né, se vê aí o termo América Latina ou Latinoamérica, corresponde aos países da América que possuem como línguas oficiais o português, que é aqui para o Brasil, o francês, Haiti, Ilhas do Caribe, e o espanhol, o restante dos países. Todas elas oriundas do latim, né? Convencionou-se chamar América Latina aqueles países que sua colonização foi exercida por Portugal, Espanha e França, né? Que tem lá o berço no latim, como nós já dissemos antes, em blocos anteriores. Aqui estão as fronteiras, mas a gente esclarece mais no mapa para frente, aqui fica mais fácil, né? Visualmente fica mais fácil. Vale lembrar aquilo que eu já disse em outros momentos para vocês. Precisa ter o caderno em ordem, abra lá a nossa disciplina Geografia, registre a data de hoje, a data que você está assistindo essas orientações, o momento que você for fazer a leitura do banco de atividades, as ideias principais, o que você achou principal, o que você compreendeu bem, o que você ficou em dúvida, para que a gente possa conversar nos plantões, para que a gente possa resgatar no momento de retorno nas aulas presenciais, né? E assim continuar essas análises, essas reflexões. Bom, aqui tem um mapa mostrando os países latino-americanos pertencente à América do Sul, Central, né? Mas especificamente uma sequência de mapas. Especificamente esse
é o país pertencente à América do Norte, que é latino-americano, né? Que pertence à América Latina. Então, assim, lá na América Anglo-Saxônica, nós vimos que os países anglo-saxônicos são Canadá, Estados Unidos e México. Desculpa, fiz uma confusão aqui que é comum confusão em sala de aula, né? País da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Anglo-saxônica, só Canadá e Estados Unidos, certo? Então, quando a gente resgata a regionalização por localização geográfica, pelos aspectos físicos, a gente tem lá a América mapeada em América do Norte, Central e do Sul. Da América do Norte, qual país é latino-americano? Apenas o México, tá? Então, da América do Norte, que é Canadá, Estados Unidos e México, o país latino-americano é o México. É isso que essa sequência de mapa vem mostrando aqui pra gente. América Central. A América Central, a gente já disse em um outro momento, né, ela é composta por duas partes, né? Tem a continental e tem a insular, composta por ilhas, né? Então, uma delas, está escrito aqui para vocês, né? Nos termos do texto, continental e uma estreita faixa, que é uma estreita faixa, o istmo, que eu já mostrei para vocês no banco anterior, né? A outra parte é constituída pelas ilhas do Mar do Caribe, países da América Central, que são latino-americanos, né? Tem uma descrição para vocês, eu não vou ficar lendo todos os países, porque a ideia aqui é destacar para vocês pontos que são importantes do texto, né? Então, eu aconselho nesse momento que vocês analisem o texto, leiam a composição, né? Como está aqui escrito, o que é qual é a composição das grandes Antilhas, das pequenas Antilhas, que façam registros, mas principalmente observem no mapa. O mapa traz uma riqueza visual e reafirma essas informações aqui de uma forma mais fácil de se compreender pela espacialização e pela representação em cores e palavras. É mais fácil compreender olhando para o mapa. Então, deem uma atenção especial para o mapa. Aí, países da América do Sul. Aqui já foi colocado diretamente o mapa, né? Então, quais são os países da América do Sul? Latino-americanos, né? Então, aqui temos todo o mapa da América do Sul, né? Desenhado para vocês. Então, o que nós temos? Qual é essa América Latina? O que é a América Latina? Então, vamos excluir aí do termo América Latina, dessa regionalização, Canadá e Estados Unidos. O restante, o México, que pertence à América do Norte, toda a América Central e a América do Sul compõem a América Latina, são países latino-americanos, né? Aí tem um mapa melhor aqui, que é o que eu pedi, que eu venho mencionando aqui, que vocês deem atenção especial, né? Então, à medida que forem fazendo a leitura do texto, que está disposto anteriormente ali, dizendo as localidades, né? E quais são os países que compõem, as regiões e os países que a compõem. No mapa fica mais visual, mais fácil de compreender, né? Então, aqui, olha, o México, dito anteriormente, que pertence à América do Norte, o Istmo, na América Central, né? Que é essa área continental, a parte insular aqui, do Caribe e toda a América do Sul. Essa é a América Latina. Se puder, se tiver condição de fazer, pode imprimir o mapa, colar no caderno, fazer uma tabelinha, uma lista de nomes, né? Da maneira como vocês acharem melhor, fazer um mapa mental, né? Do que é essa América Latina, observando aí um pouco de cada prisma conceitual, de características da América Latina, veja qual é o seu melhor jeito, o que facilita a sua compreensão, o seu entendimento sobre esse tema de estudo, que te ajuda a relembrar, a organizar as ideias.
Então, aspectos físicos da América Latina. Quando a gente fala de aspecto físico, um ponto principal, lógico que, como eu sempre digo para vocês em sala de aula, falando de aspectos físicos, estamos falando daqueles diretamente relacionados às características naturais, né? Então, falamos de relevo, hidrografia, de clima, de vegetação, né? Então, sobre o relevo, os destaques importantes, né? A borda oeste, né, que é a cordilheira, altas, regiões altas, né, da América Latina, um destaque aí para a Cordilheira dos Andes, planícies fluviais, o termo fluvial se refere a rio, né, como a bacia do Rio Amazonas. Então, a borda oeste, grandes variações em altitudes, né, dobramentos modernos. A borda leste é mais antiga, desgastada, rebaixada, né, então vista de cima, a borda oeste, então à esquerda, olhando para o mapa, na América Latina, nós temos altitudes elevadas, ao passo que à direita, na borda leste, temos a parte rebaixada da América Latina, né? Então, tem destaques aqui no México, né? As planícies litorâneas, próximo ao Golfo do México, destaques na América Central, né? Como é a América Central, né? A oeste, a Cordilheira Montanhosa dos Andes, no centro, Planalto das Guianas, a leste, planícies fluviais, né? E aqui citando os rios importantes, né? Na América do Sul. Então, quais são os destaques da América do Sul, né? Acho que eu misturei um pouquinho aqui, né? Acho que vocês perceberam na leitura. Na América Central, basicamente formado por montanhas. Agora, na América do Sul, oeste, Cordilheira Montanhosa dos Andes, no centro, Planalto das Guianas, aí tem Planalto da Patagônia, Planalto brasileiro, né? E a leste, planícies fluviais, mais uma vez lembrando que se tratam de planícies referente a rios, né? Aqui tem um mapa em cores ipsométricas. Cor ipsométrica, aquela que representa a altitude, que a gente está acostumado a analisar relevo em sala de aula, né? Então, as cores, o tom aqui em verde são as áreas mais baixas, né? E passando pela tonalidade desse amarelado até chegar à cor mais escura. Vamos dar uma olhadinha aqui na legenda, como é que a legenda traz para a gente essa variação de cores ipsométricas. Então, percebam, olha o verde. As menores altitudes, né? Então, são as planícies. De zero, né, que é o nível do mar lá, a 200 metros de altitude. Quando a gente passa para o amarelo, né, a próxima cota de relevo, a próxima cor ipsométrica representada, nós estamos falando de 200 a 1.000 metros. Para a próxima tonalidade, de 1.000 a 2.000 metros. Subindo mais um nível em cota, né, em relevo, 2.000 a 4.000 metros e o tom mais escuro, mais de 4.000 metros. Então, olhando para o mapa, é possível, por meio da análise das cores ipsométricas, né, ou ainda considerando aspectos físicos e hidrográficos, né, juntando as duas cores, as cores e a representação da hidrografia, o relevo e a hidrografia. Perceber o desenho da superfície, o caminho das águas na América Latina. Bom, dá para perceber aqui que a borda litorânea, a porção banhada pelas águas oceânicas, né, aqui o Oceano Atlântico e aqui o Oceano Pacífico, está nessa tonalidade verde, né, que parte lá do nível do mar a mais ou menos 200 metros. À medida que se avança da área litorânea para a área continental, né, a gente vai percebendo que vai aumentando as altitudes e aquilo que já foi dito antes, que a borda oeste é a de maior altitude, veja aqui, olha, a intensidade de cores que representam maiores altitudes dentro da América Latina, né? Dá para perceber aquilo que foi dito antes no texto. Olha a intensidade das cores mais escuras na borda oeste, justamente representada, né, por essas cores mais escuras, né? Veja aqui, olha, a México, né,
Aqui é a América Central e a América do Sul. A borda oeste toda em tonalidades mais escuras, enquanto a borda leste nesses tons de altitudes menores. Clima e vegetação. Existe uma interação, uma vinculação entre clima e vegetação, né? É aquilo que a gente sempre estuda a partir dos biomas, né? Então, o bioma se caracteriza por uma determinada localidade que, pela localização geográfica, aquela localidade, aquela determinada porção de espaço, devido àquela localização geográfica relacionada a zonas térmicas, né? A posição dentro dessas zonas térmicas tem uma característica climática especial, única, referente àquela localização. E fauna, flora, toda a diversidade está relacionada a essa caracterização peculiar de localização de particularidades climáticas. Então, uma determinada área, devido à localização, devido à particularidade de clima, tem uma fauna, uma flora, uma biodiversidade que é particular e se refere àquelas condições, àquele equilíbrio. Em se tratando de clima e vegetação, então nós estamos tratando desse vínculo entre o clima, entre a vegetação, que vai propiciar particularidades para a existência dessa biodiversidade variando de uma localidade para outra. Então, em relação ao clima, existem significativas variações, as quais são ocasionadas pelas diferenças em alguns fatores. Então, aqui, ó, a localização geográfica mencionada antes, né? Então, a localização geográfica, a gente precisa considerar a latitude, que foi a que eu disse para vocês, a partir das zonas térmicas, né, dos paralelos principais, a posição dessa localidade em relação a essas zonas térmicas, e também a variação de altitude, o quanto está em variação de altitude em relação ao nível do mar, que também implica nas condições climáticas, né? Aquilo que a gente sempre estuda quando falamos de clima e vegetação de qualquer lugar, né? O primeiro ponto é a localização em relação aos paralelos, dentro das zonas térmicas. Depois vamos considerar o mapa hipossométrico, né? A altitude no relevo. Tá? Então, quando a gente estuda relevo, quando a gente estuda altitude em relação ao nível do mar, a gente recorre àquele mapa hipossométrico que a gente acabou de dar uma olhadinha nele. Então, é importante voltar lá e entender os climas. A partir do que está posto aqui neste mapa, que considera as latitudes, né, os paralelos principais, mas dá uma olhadinha também naquele mapa de cores hipossométricas. Então, formas de relevo se considera também, né, massas de ar, dentre outros, né. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, que a representação visual nos interessa muito para compreender melhor. E qualquer dúvida, anote e falamos nos plantões. Esclarecemos as dúvidas, se ficar complicado, se alguma coisa, algum item desse ficar mais difícil, porque o propósito aqui é só destacar pontos principais, tá? Como faríamos em sala de aula, e à medida que fossem fazendo a leitura e me dizendo quais dúvidas, quais pontos de dificuldades, faríamos os esclarecimentos, né? Detalharíamos mais o que lhes causou inquietação, dificuldade, dúvidas, né? Então, faremos isso nos plantões. Bom, considerando a latitude, que foi o que eu disse para vocês, que o mapa aponta visualmente, percebam aqui, olha, a linha do Equador, tá? Cortando aqui a América do Sul, né? Então, aqui temos uma porção do mapa da América Latina, está faltando parte aqui, né? A linha do Equador, cortando aqui a América do Sul, passando pelo nosso país, Brasil, né? O outro paralelo, que é o Trópico de Capricórnio, a partir desses dois paralelos,
dessas latitudes, né, é possível delimitar aqui as zonas térmicas, né? Então, nós temos, olha, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio. É parte da zona térmica intertropical, tá? Temos aqui a linha do Equador visual no mapa, mas sabemos que seguindo nessa direção norte, teremos lá para cima o Trópico de Câncer. Então, o que significa que do Trópico de Câncer, que não está aparecendo aqui, ao Trópico de Capricórnio, nós temos dentro do planisfério, na análise das zonas térmicas, a zona intertropical. Então, são as mais altas temperaturas, considerando a latitude. Mas a gente precisa considerar também, quando falamos de clima, a questão da variação de altitude, tá? Então, não é a mesma realidade climática em toda essa porção territorial entre os dois trópicos. Nós precisamos considerar a variação da altitude e outros fenômenos climáticos, né? A grosso modo aqui, nessa análise de mapa, eu peço para vocês, bem no geral, que vocês analisem a localização geográfica em relação aos paralelos e a questão do relevo, a variação das altitudes do mapa anterior, né? Mas precisamos considerar também as correntes marinhas, né? A questão da maritimidade, continentalidade e outros fatores aí. Bom, aqui nós temos numerados em cores, então é um mapa que ajuda bastante a compreensão, porque detalha usando variações que facilitam a localização, né, tanto na simbologia aqui, no visual do mapa, quanto na legenda, né, uma vez que numera as cores, fica mais fácil ainda de entender, né. Então, o equatorial, que é o tropical, cortado pela linha do Equador, né. Aqui nós temos, olha, em vermelho, esse equatorial é tropical, mas está lá na região da linha do Equador, né? O tropical está localizado também dentro dessa zona intertropical, né? Dentro dessa faixa que é entre os trópicos. Subtropical, percebam aqui, olha a realidade do nosso Brasil, né? Está aqui bem visível dentro dessa espacialização, considerando os paralelos principais aqui, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, grande parte do Brasil é tropical, está localizado entre trópicos, né? Acima do Trópico de Capricórnio. Veja que subtropical, aqui em verde, a região sul brasileira, tá? Está localizada abaixo do Trópico de Capricórnio, por isso subtropical. Então, a variação climática do sul do Brasil é diferente de toda a localização, de todas as regiões, né? Então, aqui o centro-oeste, sudeste, nordeste, norte, né? Tem variações climáticas diferentes da região sul brasileira, que está na condição subtropical, né? Aí, peço que vocês analisem a questão dos outros climas, né? A variação de altitude, então, os lugares mais altos. Olha o frio de montanha, se você comparar com as cores ipsométricas, você vai ver que a altitude maior, né, influencia no clima, nesse número 8 aqui, né, o número 7, desértico, né, o deserto do Atacama também, mencionado antes, né, localizem no mapa, a região aqui, olha, da região da Patagônia, né, é importante olhar cada detalhe do mapa e observar quais características fazem com que essa área tenha determinada peculiaridade climática ou de vegetação, né? Bom, aqui tem um detalhamento de clima e de vegetação. Podem fazer anotações, podem fazer uma tabelinha também ou um mapinha conceitual, né? Colocar o clima e as características principais, né? Usar o mapa e puxar setinhas também, levantando as principais características climáticas, né? Mas a gente conversa mais nas discussões dos plantões sobre isso. A hidrografia, né? A hidrografia, então, as águas dentro da América Latina,
que lá naquele mapa de relevo das cores hipossométricas também dá para fazer um bom estudo, né? Ver a localização. Então se percebe que aquelas águas, os rios, eles têm grande volume de nascentes da borda oeste para a borda leste. Então as porções mais altas do relevo, que estão na borda oeste, são onde nascem as águas e desaguam principalmente, né, a grande quantidade drenada aí para leste, que é que o texto traz aqui para vocês. Ó, devido à disposição do relevo, a grande maioria dos rios na América Latina é drenada de oeste para leste. Então prestem bastante atenção em cada um desses parágrafos tem um pouquinho das características dessa hidrografia da América Latina, né? De como é essa questão do relevo, das nascentes, o volume, quais são os principais rios, né? Então, percebam aqui um destaque aqui para vocês. A América Latina não apresenta, ao contrário da América do Norte, grandes extensões lacustres, né? Mas ainda assim possui inúmeras lagoas costeiras, que são na costa, na borda litorânea, sobretudo na vertente atlântica, como a Lagoa dos Patos, no Brasil, lagoas de inundação nas planícies amazônicas, de Orinoco, de lagos de altitude, como Titicaca, entre o Peru e a Bolívia, né? Então, a questão lacustre tem um destaque aqui, né, de diferenciação com relação à América do Norte. Prestem bastante atenção. Outro destaque aqui, o canal do Panamá, né, que é uma via artificial marítima situada no Panamá, na América Central. Aqui tem como foi feito, quando foi feito, né? O canal foi construído no extremo sul do país, tem grande importância para a circulação de mercadorias, né? Já que encurta significativamente a distância e faz a ligação do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, né? Aí tem uma imagem aqui do que é, né? Essa questão do canal do Panamá, né? Hidrografia. Tem o link aqui para a página de onde foi extraída, né, de onde eles extraíram essa imagem, para que vocês possam visitar, caso queiram. A população, né, população da América Latina. Aqui um misto, né, de imagens, de cores, né, referente à América Latina. As primeiras civilizações, né, a industrialização tardia, antes de falar disso, né, aquela questão da industrialização tardia que a gente já estudou, dependente de capital externo, problemas sociais, políticos, instabilidade econômica, né? A América Latina enfrenta todos esses problemas. Primeiras civilizações, as civilizações antigas aí, né? Os astecas, os maias, os incas, características importantes na distribuição da América Latina, a maior concentração ao longo do litoral, então a ocupação se deu por ali, né? A chegada dos colonizadores se deu via litoral e foi ali se deram as primeiras explorações econômicas, os primeiros assentamentos populacionais, né, e tiveram um acúmulo de desenvolvimento ao longo desse tempo todo, né. Então, são as áreas mais habitadas. Me facilitam a mobilidade, a circulação de mercadorias, recursos naturais, né. Então, tem toda uma caracterização que faz com que a população esteja mais concentrada ao longo do litoral. Não só na América Latina, mas em todo o mundo, né? E o litoral, ele envolve ali áreas do Oceano Pacífico e do Atlântico. Tem vazios populacionais importantes, né? Destaque aqui para a região da floresta amazônica, as áreas pela questão da floresta, pela localização da floresta, pelas dificuldades de ocupação nessa área de floresta, né? Lugares de clima desértico ou semiárido também são vazios pela dificuldade de obtenção de água, de cultivo, enfim, barreiras para desenvolvimento econômico ou qualidade de vida de grandes assentamentos, né?
região da Patagônia, no sul da Argentina, Chile, norte do México. Então, são os lugares que são mais complicados para habitação, para desenvolvimento econômico e áreas mais vazias, né? Então, a maioria da população é formada por jovens de até 30 anos, é uma população jovem, né? Aí fala um pouquinho do crescimento vegetativo, de modo geral, alguns países aí da América Latina apresentam um índice de desenvolvimento humano médio, baixo, alguns destaques de realidades de melhores IDHs, né, para os mais industrializados, que a gente vai falar um pouquinho adiante, né? Brasil e México, nações mais populosas da região e que vem mostrando queda constante nas taxas de crescimento vegetativo. Então, o crescimento vegetativo é aquela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? O quanto a população cresce, considerando esses dois indicadores que a gente já viu anteriormente, né? 80% da população da América Latina vive em área urbana, apresenta problemas associados à mobilidade urbana, transporte, trânsito congestionado, violência urbana, desigualdade social, falta de oportunidade, problemas na educação, o que leva àquela questão de índice de desenvolvimento humano médio, baixo, né? Uma situação pior, uma situação não adequada, né? A forte urbanização, então aqui um destaque para 4, que eles trazem aqui, né, um gráfico para vocês, 4 a 10 cidades mais povoadas do mundo se encontram nesse continente. É importante diferenciar o populoso do povoado, né? O populoso é, no ranking lá, grande quantidade de população. O povoado aqui considera como essa população ocupa a área desse determinado país. Então, a taxa de ocupação implica como ela está distribuída na área do país, né? Aí sim, tratamos de povoado. Não significa a mesma coisa que populoso. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Mostrar para vocês quais são os países aqui. Apesar que vocês vão fazer esse detalhamento lá na observação do caderno e a gente pode retomar lá no plantão, né? Mas aqui nós temos, olha, um destaque para Bolívia, México, Nicarágua e Argentina, né? E se tratando de povoado. Aspectos econômicos. Nos aspectos econômicos, tem um vídeo bem legal aqui adiante, né? Então, eu vou me alongar menos aqui, demorar menos, e peço que vocês assistam o vídeo. Nós vamos abordar alguns pontos do vídeo lá no plantão, né? Tem uns mapas interessantes, onde o professor expõe os detalhes relacionados a essa questão econômica da América Latina, que a gente pode utilizar para resolver dúvidas, refletir mais um pouquinho sobre o assunto, né? Temos aqui a questão de uma economia subdesenvolvida, países latino-americanos apresentam muitos problemas econômicos, grande desigualdade social, então vocês vão perceber que está muito relacionado essa questão está muito relacionada ao tipo de colonização que ocorreu na América Latina, né? A ocupação, essa ocupação que se deu ali pelo litoral, a diferença em distribuição de desenvolvimento, a industrialização tardia, né? Tudo isso está relacionado e é melhor visualizado a partir dos mapas que eu disse para vocês que o professor expõe lá no vídeo, né? Então, fala da realidade de Cuba, dentro da América Latina, né? O maior dos países da América Central insular, então daquela parte das ilhas, né, na América Central. Também é o único país latino-americano que adotou o sistema socialista, diferente de todo o restante que é capitalista, né? Fala da Revolução Cubana, de embargo econômico, bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, né? Com relação lá a Cuba. A questão da América do Sul, dividida, né, para ser melhor estudada aqui, em América Andina, América Latina, Guianas
e Brasil. Olha, um tipo de divisão, né? Um tipo de regionalização dentro da América Latina proposta para ser estudada. Então, o que é essa América Andina? Países que estão nessa região onde existe ali a Cordilheira dos Andes. Os que estão nessa localidade contemplam, né, compõem o que é a América Andina. A América Latina, os países que estão na bacia do Rio da Prata, né? E as Guianas, localizadas ali na América do Sul, e o Brasil, pelo destaque de ser aí o quinto maior em extensão territorial e em concentração de população também, né? Países com economia subdesenvolvida, que a gente já disse, né? Muitos problemas econômicos. Os setores econômicos se destacam o setor primário, a agricultura, mineração, pesca, pecuário, extrativismo vegetal e o animal, né? O retirado lá das plantas e o retirado da parte das rochas e minerais, da parte geológica, né? Da superfície terrestre. Alguns países se destacam no setor secundário, então o setor de indústria, né? Tais países como Brasil, Argentina, Chile e México. A extração do petróleo, que entra dentro do extrativismo mineral, né, merecem destaque. Aí a Venezuela, Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e México. Setor terciário, serviços, né? Foi o que mais cresceu nas últimas décadas, na maioria dos países da América Latina. Países que se destacam na América Latina, mais ricos, né? Com os melhores IDHs ali, na melhor realidade. Brasil, México e Argentina, corresponde a cerca de 75% do PIB dos países da América Latina. Bom, aqui agricultura e pecuária, a agricultura de subsistência, que é aquela praticada em pequenas propriedades, mão de obra familiar, né? A agricultura de plantation, de caráter comercial, em geral monoculturas realizadas em grandes extensões de terra, né? A questão da agricultura dentro do México, né, que é grande exportador de algodão, sisal, na América Central, nas ilhas do Caribe, as plantações de café, banana, cana-de-açúcar, cacau. Aqui também dá para fazer uma organização, um organograma, né, colocando as localidades e as explorações com relação à agricultura, né, o que se explora nessas terras, o que se produz nessas terras. É legal fazer um mapinha organizando em setas, de acordo com as localidades, para facilitar aí os estudos, né, no caderno, o registro no caderno é importante. A pecuária ocupa hoje um lugar de destaque, atividade praticada de forma semi-extensiva, né? Lembrando que o extensivo, a pecuária extensiva é aquela onde o animal está solto, em grandes extensões de pastagem, né? E a intensiva é aquela onde se cerca lugares e ele está em confinamento, né? Sendo monitorado e tratado de forma diferenciada dentro daquela área confinada. O semi-extensivo mistura um pouco dessas duas práticas, né? Ou contempla parte de uma e parte de outra prática, então, as duas práticas. Os rebanhos mais numerosos na América Latina, pela ordem, né? Bovinos, suínos, ovinos, equinos. Aí estamos falando de Brasil, Argentina e México, que são os países que possuem maior quantidade de cabeças de gado, né? Grandes exportadores também. Deixa eu ver aqui o que mais destacar para vocês, sem me alongar tanto, né? A mecanização no campo. As indústrias, né? Grande quantidade de multinacionais na América Latina. Nós temos essas multinacionais, elas são de países, são empresas oriundas de países desenvolvidos, né? Que imperam em nações subdesenvolvidas, pois na industrialização existem importantes vantagens. Então, um destaque importante, né? Que remete aí a estudos anteriores que nós já fizemos a respeito da industrialização, né? A multinacional é oriunda de países desenvolvidos, se implanta em país subdesenvolvido, devido principalmente à possibilidade de produzir bens de consumo em maior quantidade, custos mais baixos, né?
um promissor mercado consumidor, imposto reduzido, mão de obra barata, lei ambiental frágil, possibilidade de envio de grande parte dos lucros às matrizes, né? A liberação do parque industrial dos países desenvolvidos para a fabricação de produtos. Então, lá no país de origem, eles partem para outra variedade industrial, uma variedade industrial onde os produtos são de elevada tecnologia, como computadores, máquinas, aviões, produtos mais caros e mais procurados no mercado internacional. O Brasil é um dos países mais industrializados da América Latina, sendo a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, responsável pela maior parte da produção industrial brasileira, né? Aqui, um cartaz, né? Assim, vamos dizer, uma imagem que engloba as grandes marcas multinacionais que existem aqui na América do Sul, né? Então, aqui, olha, muitos conhecidos, nossos conhecidos aqui no Brasil, né? A Fiat, a Ford, Coca-Cola, a Adidas, dentre outras, né? Importante aqui nesse momento reconhecer aí quanto essas empresas fazem parte, um momento, um indicativo, uma orientação minha, que você busque aí na sua casa os produtos que você consome, quais são produtos dessas marcas aqui, olha, e identifique aí o quanto essas empresas fazem parte do seu dia a dia, né? O quanto você as observa no consumo da casa, ou no bairro que você mora, na cidade que você mora, né? A existência dessas marcas, né? Faça anotações no caderno e conversamos nos plantões a respeito disso aqui. Conversaremos nos plantões. Né? O extrativismo, como eu disse para vocês lá anteriormente, né? Vegetal, então que implica na atividade complementar da agricultura e da pecuária, né? Então, um destaque a extração do látex, aí o quebracho aqui no Pantanal, né? O extrativismo mineral, a importância do extrativismo mineral, os principais produtos, né? Os principais produtos do extrativismo mineral, petróleo, gás, prata, cobre, ferro, manganês, bauxita, né? Então, estão aqui os países de onde se extrai esses recursos minerais, o extrativismo animal, né, a caça, a base econômica de sobrevivência, grupos indígenas aqui em destaque, né, para caça, a pesca, uma atividade econômica de valor regional para os países, né, nas extensões litorâneas, principalmente, né, um destaque para o Peru, maior exportador de pescado na América Latina, o comércio, né, comércio importante nos países da América Latina, entre eles e com o mundo, né? A porcentagem da população ativa empregada no setor terciário depende bastante do nível de desenvolvimento de cada país. É maior nas nações latinas mais industrializadas. Então, quanto maior a industrialização, maior o crescimento também e o nível de desenvolvimento do setor de comércio, né? As exportações da maior parte dos países da América Latina ainda se apoiam em produtos naturais, estão baseadas na atividade da agropecuária, na exploração mineral, né? E na produção de produtos primários. Dá uma lida aqui com cuidado, veja os blocos econômicos, os países que estão envolvidos dentro desses blocos econômicos. É importante voltar um pouquinho na organização dos blocos, que eles estão, eles mudam a denominação de acordo com o nível de integração que existe entre eles, né? Então muda a denominação, o nome que se dá para a caracterização de nível de integração, o que pode dentre os membros, o que não pode, qual a relação deles com o restante dos países, né? Eu volto um pouquinho lá para compreender melhor isso. Transportes, as dificuldades impostas pelo relevo, o clima, características de variação das chuvas,
rios de planalto dificultam a navegação. Então, assim, com relação à navegação pelas águas, a barreira natural é relevo ou a questão de falta de chuva suficiente, ou rios de planalto, então são aclives e declives que não permitem a navegação naqueles determinados trechos, né? Mas também tem vários outros em que é possível, sim, a navegação e tem implantações de hidrovias. Não da forma como deveria, na quantidade como deveria, mas existem hidrovias importantes. Mas principalmente a ausência de recursos financeiros, é esse o grande problema, né? Existem barreiras naturais, mas a aplicação de recursos financeiros e planejamento, esse sim é a principal barreira para o crescimento de transporte via águas, né, hidroviário. Bom, deixa eu ver aqui mais. Aqui tem um mapa mostrando para vocês um pouco do que o texto traz. E aqui o vídeo que eu mencionei, né? Então, esse vídeo aqui que traz as principais características econômicas da América Latina, onde tem lá os 3 mapinhas e mostra um pouquinho sobre a caracterização desde lá da ocupação, desde a colonização na América Latina e as implicações do tipo de colonização nas características de desenvolvimento econômico desses países da América Latina. Então, assistam o vídeo, façam as anotações, para que a gente possa discutir isso nos plantões, faça registros no caderno, né? Continuando aqui, o que falta, que está no finalzinho desse material, é a questão da Antártida, né? Então, a Antártida é o 6º continente. A Antártida não tem uma ocupação como os outros continentes. Então, é uma área regida por um tratado de cooperação, né? O que existem lá, essas construções, são bases de pesquisas científicas. O Brasil tem uma base de pesquisa científica, a comandante Ferraz Costa, né? Está detalhado aqui num vídeo a realidade dessa base de pesquisa científica lá na Antártida, né? Então, leiam com atenção o termo Antártica ou Antártida, né? Os dois são utilizados, estão corretos. Aqui, olha, a dimensão territorial, a questão da quantidade o relevo, a variação de quantidade de água doce, temperaturas, né? Então, leia com atenção para que a gente possa discutir um pouquinho depois, mas eu vou dar um destaque aqui, olha, para os vídeos que foram disponibilizados para vocês. Então, a nova base brasileira permitirá pesquisas completas na Antártida, né? Então, que fala um pouco da questão da comandante Ferraz Costa, assista, né? E entenda melhor, o vídeo ilustra bem a realidade. Tem um outro vídeo dizendo aqui sobre a nova base do Brasil, mas mostrando detalhes, né, de equipamentos, de avanço tecnológico, de possibilidades de pesquisa. A continuação da série de vídeos, né, da pesquisa na Antártida, pesquisa brasileira na Antártida. Então, faça registros aí no caderno. Não precisam ser registros longos. Destaquem os pontos principais para que a gente possa retomar e analisar um pouco mais sobre essa realidade da Antártida. A bibliografia, então, aqui tudo que foi relacionado para a produção desse material, né? Então, desde o livro de geografia adotado pela rede municipal, que está aqui descrito, né? A vontade de saber, geografia 9º ano, que foi utilizado para a composição, Brasil Escola, Educa Mais Brasil, e aí Infoescola, dentre outros. Sugestão de leitura, então curiosidades na América Latina, sugestão de vídeos importantes aqui, olha, que vocês podem recorrer para melhor compreender esses assuntos, e aguardo vocês nos plantões para que a gente possa detalhar. Então, aqui, o meu objetivo foi destacar alguns pontos, para que no momento que vocês forem realizar a leitura,
que forem fazer as atividades, que vocês observem alguns elementos que eu citei aqui. O tempo é pouco, né? Eu acabo me alongando demais nos vídeos, não tem jeito, né? Mas tento aqui fazer algumas orientações para facilitar a análise dos textos, né? Bom, por hoje é só. Espero ter ajudado e aguardo vocês lá nos plantões para que a gente possa discutir, refletir sobre esses assuntos, detalhar, né? Bom, era isso. Até mais.